Bom, hoje nós vamos falar sobre divisão celular. Vamos primeiro estar falando sobre a intérfase. A intérfase é o período em que a célula não está se dividindo. E ele é dividido em três processos, que é o G1, o S e o G2. O G1 é quando a célula começa a se desenvolver. Ela começa o crescimento dela. Que aí começa a ver o tamanho, ver os nutrientes, os sinais moleculares, essas coisas. Aí nós temos o S2. O S2. Nós temos o S aqui, que tá o 2. O S é quando acontece a duplicação do DNA. É o período mais demorado entre eles. Nós também temos o G2. O G2, ele antecede a mitose. Ele checa se tem alguma coisa errada no DNA, se a duplicação foi certa. E caso a duplicação tenha ocorrido errado, ele pode descartar a célula. Aí, causando a morte dela. Cada processo acontece com um tempo meio demorado, né? O G1 demora mais ou menos umas 9 horas para ocorrer. O S, ele demora entre 10 horas, ele é o período mais longo da intérfase. E nós temos também o G2, que demora de 4 horas e meia, mais ou menos. Esses são o que acontece nesses três processos. Logo mais, nós temos a mitose, que também faz parte do processo de divisão celular. A mitose, ela é o processo em que a célula se divide em duas células exatamente iguais, com as mesmas características, com o mesmo DNA. A mitose ela é dividida em 4 fases, que são a prófase, a metafase, a anafase e a telofase. Então, na prófase acontece a condensação dos cromossomos. Os cromossomos são esses aqui. O núcleo, ele meio que se divide, ele se abre. Não fica somente em um lugar só, como vocês podem ver. Na metafase, os cromossomos eles ficam em reta no meio da célula para ver se tá tudo exato para conseguir fazer a divisão certinha. Aí eles fazem mais uma checagem para ver se tá tudo correto para eles poder fazer a divisão. Então, nós também temos, né, a anáfase. É o rompimento dos cromossomos. Os cromossomos se dividem e se formam em várias bolinhas, pode-se dizer. Eles ficam todos... eles se dividem. E no período de telofase, o núcleo, ele volta. Acontece, né, o envoltório nuclear, ele volta, e aí as células, elas ficam com núcleos, com os DNA tudo certinho. E aí, depois nós temos a citocinese. Que a citocinese, as células se dividem, formam duas, o que era apenas uma, estava no processo de divisão, elas ficam duas células exatamente idênticas com os DNA idêntico. Esse processo aqui da mitose acontece em 30 minutos, ele é o processo mais rápido da divisão celular. Depois que a citocinese acontece, as células começam a ter um novo ciclo, sabe? Elas começam a fazer aquilo que elas foram dignadas para fazer. Vou começar falando da meiose 1, que é ali a primeira divisão da meiose, que vai ser uma etapa considerada reducional, sendo que ali no final a gente vai ter duas células com metade do conjunto cromossômico original. Eu vou começar falando da meiose 1, que é essa daqui, ó, essa primeira aqui, ó, que é a fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, que vai ter ali a troca do material genético de cromátides não irmãs. Vai ter formação do fuso, quebra de envoltório nuclear, início de migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. Essa fase ela é dividida em cinco subfases, que eu vou descrever rapidamente cada uma delas. Começando pelo leptoteno, que é uma etapa onde vai verificar os cromossomos duplicados, formados ali por duas cromátides irmãs, que é uma célula das cópias do cromossomo duplicado que estão ali ligados entre si, que é conectadas pelo centrômero, que é o início da condensação desses cromossomos. A segunda subfase é o zigoteno, que é onde os cromossomos se pareiam com seus homólogos de uma maneira que os genes vão ficar ali alinhados.
Cada um desse cromossomo que está duplicado vai ter o par de homólogos que possui 4 cromátides, que vai formar um ponto complexo proteico denominado complexo cipatonêmico, que vai lembrar um zíper e manter ali os cromossomos homólogos unidos. O terceiro é o pacteno, que é um complexo que está formado, que a gente vai dizer, dos cromossomos homólogos que estão ali uma sinapse e os pares homólogos associados chamados de bivalentes. O pacteno ele vai se iniciar quando os cromossomos eles estão em sinapse, que é durante ali o emparelhamento, que vai ocorrer pela permutação de um processo que vai se caracterizar pela quebra de cromátides e a ligação ali das porções de segmento correspondente na cromatide não irmã, que é ali a permutação importante para que aumente a variabilidade genética. O quarto é o diploteno, que é um complexo sinaptotêmico que vai desaparecer, que vai ser verificado por uma leve separação de homólogos, mas eles ainda vão permanecer unidos com uma consequência de coesão dos cromátides irmãs, nos pontos em que ocorreu uma permutação, que os cromossomos eles vão estar unidos e uma configuração de forma X que vai receber os quiasmas. O quinto é a diacinese, que são os cromossomos homólogos que estão separados e unidos apenas pelos quiasmas, que se a gente for observar, nessa fase vai ter a quebra do envelope nuclear, que vai ter o desaparecimento do nucleolo. E aí a gente já vai passar para essa segunda fase aqui, que é a metafase 1, que vai ser onde vai ser verificado se os cromossomos eles estão dispostos nas placas metafásica, que é basicamente uma disposição que vai ser conseguida graças à ação dos microtúbulos que vão se ligar aos cromossomos de cada bivalência. Ali na metafase 1 vai se verificar um cromossomo em cada par que vai ser direcionado para um polo. Aqui na fase 1, a gente vai ver o quê? Os cromossomos homólogos se separar e são puxados pelos polos opostos da célula, que vai ser ali guiados pelas fibras de fuso, que é importante deixar claro que na fase 1, os centromeros, eles não vão se separar e as cromátides, elas vão permanecer unidas. Não vai ter aquela separação que é observada exclusivamente nos homólogos. E aí a gente vai para a telofase 1, que é esse último aqui, ó. Que é geralmente uma etapa onde vai ser verificada cada polo da célula, se eles vão apresentar um conjunto de haploide com um complexo de cromossomos, os quais eles são duplicados, sendo que os cromossomos eles vão começar a se descondensar, em alguns casos de envelope nuclear, e eles vão voltar ali a se formar. O nucleolo ele reaparece, que como eu falei, nessa primeira profase aqui ele vai sumir e ele vai aparecer ali no final, com a divisão do citoplasma. Geralmente acontece ali na maneira simultânea, com uma telofase sendo responsável por gerar células filhas. Olá, eu vou falar sobre a meiose 2, só que antes eu quero contextualizar e relembrar o que é a meiose, que é um processo de divisão celular em que uma célula origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos das células que as originou. E a meiose 2 é a segunda divisão da meiose, sendo essa etapa considerada equacional. Ela é chamada de equacional porque ocorre apenas a separação das cromátides. Bom, agora eu vou falar da prófase 2. A prófase 2 ela tem centríolos que se posicionam na extremidade da célula, omitindo fibras do fuso acromático. E essas fibras vão aliar os cromossomos na região equatorial da célula. Bom, agora eu vou falar da metáfase 2. Bom, os cromossomos ele atingem maior grau de condensação, eles prendem as fibras do fuso pelos centrômeros e alinham-se no plano equatorial da célula, como vocês podem perceber. Seguidamente, passa para outra fase, a anáfase 2. Bom, agora eu vou falar da anáfase. Bom, nessa fase aqui, acontece a separação das cromátides irmãs.
e cada uma vai para uma extremidade da célula, como vocês podem perceber que eu representei aqui no desenho. E as fibras aqui, essas fibras, elas são bem rígidas. É claro que na ilustração não é tão perspectiva, porque elas puxam os cromossomos, mas elas são bem rígidas. Bom, aqui a gente vai para a última fase da meiose, que é telófase. Aqui as cromátides irmãs são separadas, os cromossomos se descondensam, o fuso acromático se desfaz e a caroteca ela é refeita. E ao redor de cada lote cromossômico, os nucleolos reaparecem. E a seguir, acontece que assim, o citoplasma ele se divide. Aqui a gente pode perceber que tem 4 células. E após o citoplasma se dividir, acontece outro processo, que acontece geralmente depois da telófase, que é a citocinese. Bom, é a divisão do citoplasma, que dá origem a 2 células filhas, que como eu representei. E a citocinese é um processo que ocorre de maneira diferente, só para ressaltar, tanto nas células vegetais quanto nas animais.